E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá indo Franco na área com vocês pela próxima hora com a banda Velho Manco aqui comigo nos estúdios hoje, contando um pouquinho de suas histórias, suas peripécias, suas aventuras e muito mais. E muita música para você aqui na rádio. Para você também que está ouvindo pela rádio, por favor, vá até o canal do Francamente no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. A tua presença virtual também é muito importante na minha vida e na vida dos meus convidados também, porque quanto mais gente ali clicando, mais se amplia o que a gente vai conversar aqui, que são coisas muito importantes, combinado? E pode xingar também, não tem problema, todo o seu xingo é bem-vindo, porque o quê? Engaja, entendeu? Então, hater também é bem-vindo, daquela engajada, entendeu? Só se for muito escrota, daquela deletada mesmo, porque aí aqui eu dou aquele bloco, porque é assim que funciona, gente, eu sou a déspota do meu canal. E aqui nas câmeras hoje, fazendo corte para mim, Felipe Pipo. Tudo bem aí? Nos estúdios da Rádio Difusora nós temos o Wagner Soneca. Wagner Soneca tá aí? Alô? Talvez? Não sei. Tô vendo, né? Então tudo bem, a gente pode prever o futuro, mas tudo bem, Sonequinha? Enfim. Bem-vindo, meninos. Obrigado. Por que vocês falaram obrigado? Rolou um coro aqui bonito. A gente não sabe. É a nossa primeira entrevista, então a gente que mentira. A gente tá perdido, né? Igual quando o entregador vem entregar comida, você fala... ele fala, bom almoço, fala pra você também. Nossa, eu dou vários fora. Direto. A pessoa me dá feliz. No meu aniversário é o que eu mais dou fora. Parabéns, feliz aniversário pra você também. Eu não sei receber parabéns, é uma coisa muito horrível. Nossa, imagina eu. Demais. Mas só não acontece isso naqueles filmes de adultos, né? Que o cara vai entregar pizza e aí não é desenrola. Isso nunca se desenrola de outras maneiras, né? Mas enfim. Meninos, quando vocês se conheceram? Orkut, Tinder, MySpace, blog? Eu sou primo do Thiago e sobrinho do Porra, do é uma Ed. banda familiar. Caralho, cara. Eu sou o único agregado. Sério? Sou o tio de todos. É verdade. É o tio de todo? Na verdade, porque assim, o início dessa banda não foi assim, o que acontece comumente, né? Que o pessoal veio de uma banda, outro veio de outra banda, teve várias bandas ali envolvidas e o pessoal tem uma certa experiência com isso e acaba se juntando. No nosso caso, não. Foi basicamente assim, quando eu tive esse insight de gente montar alguma coisa ali pra gente esparecer mesmo, porque a gente estava precisando, eu estava precisando. Que ano foi isso? Vamos foi 2015. 2015. 2015 e assim, estava bastante estressado na época, inclusive foi minha esposa que deu ideia, falando, você gosta de música, você sempre pensou em ter banda, faz as suas composições e tal, por que você não junta com o pessoal para começar alguma coisinha, só de brincadeira mesmo. E foi o que aconteceu. Então, 2015 foi o start ali. A gente começou com uns covers, né? A gente gravava só pra gente brincar. Mas aí você já tinha em mente quem você ia? Você olhou para churrasco da família e falou... Talvez aqui possa acontecer uma coisa. mais da gente. Não. Era a gente tocando e gravando e ouvindo depois e gostando. Pegando gosto, né? É só pra gente mesmo. Pegando gosto, Não, mas tá, ele falou que tava lá, teve a ideia, mas daí assim, você vai só montar se uma... parecer desse estresse, né? Mas aí, tipo, vou montar um trio, vou chamar quem tá aí. Como foi essa curadoria dos integrantes da banda? Teste, né? Teste. Teve um teste, Na verdade, audição. eu já peguei o bonde andando, aí sim eu fiz um teste. Né? Mas aí, Você fez um teste? Fiz um teste com um guitarrista, os caras curtiram. Audição. Tô aqui hoje por isso. Aquele... Você toca bem, mas tem que trabalhar no... Tem que melhorar esse aspecto aqui. Mas foi assim, a gente só gravava. No começo a gente só se juntou para gravar músicas que a gente já conhecia e tal. E eu não tinha experiência nenhuma com ouvir minha voz gravada, assim, gostar de ouvir minha voz cantando e tal. O pessoal falava que eu cantava bem e tudo, mas assim, eu nunca acreditei muito nisso. Daí a gente começou a se juntar e aí a gente gravava essas músicas e tal. A gente começou a perceber que dava certo, assim, tava legal. E aí, em determinado momento, eu comecei a mostrar umas composições minhas. E aí a gente fez a primeira música e a gente gostou, assim. Foi uma coxa de retalho. Foi uma maluquice, né? A letra... Fudida. E aí... Mas a gente tem um certo carinho por essa composição, né?
Porque foi o começo de tudo, assim. Foi aquela que a gente parou depois de ouvir, assim, como a gente só ouvia pra gente curtir mesmo, não espalhava pra ninguém, a gente parou depois dessa, aí depois de um tempinho a gente começava a falar, tipo, tá bom o negócio, não tá? É. Tipo, não é pra se jogar Vai fora, né? acostumando, assim, com o som. É. Mas Vai já se tinha virar, uma chefe. linha, assim, o que vocês ouviam antes, assim, qual foi o elo de ligação de vocês? Porque às vezes a banda assim, todo mundo aqui gosta de Ramones, vamos juntar e vamos tirar uma música do Ramones. Ah, E foi o que eu fiz em algum determinado momento da minha vida. E nem tocar Ramones eu consegui, né, gente? Aí eu só vou Porra. fazer outra coisa. Mas Obrigado pelo orra. Não sei onde o microfone veio, mas caiu aqui no fone, tá? saiu aquela distorção. Orra. O Chaves aqui, ó. Casimiro, né? Ele fala um negócio assim. Então, eu principalmente, ouvia muito o Radiohead, né? O Vinícius também. Cara, Acho que o único que nunca foi de ouvir muito Radiohead foi o Dan. mas sempre ouvi Nirvana, sabe? Sim. Pink Floyd. Na verdade, antes de conhecer os caras, eu ouvia muito hard rock, né? Daí, quando eu cheguei a conhecer os caras, né, no bonde andando, Uhum. eu comecei a ouvir mais alternative rock, Uhum. daí É. fluiu, né? Porque a gente sempre foi muito influenciado por música experimental, né? Eu diria. Então, Beatles Na Você veia. falar de Beatles é até quase babaca hoje em dia falar assim, É. né? Mas eu sempre curti muito Beatles, assim, desde... Eu acho que Beatles Desde foi a criança. banda que conseguiu fazer o maior número de combinações musicais possíveis na verdade. história da humanidade, assim, verdade. Em sabe? algum Sem ter momento ia dar referência. certo. Em al- é, Não tem Sem ter como não dar certo. referências. tem referências, né? Dentro daquele contexto histórico que eles viviam, né? Sim. Dos caras de cabelinho, gravatinha, depois vai pra Sim. loucura, depois, É. né? Casamento coletivo com Charlie Manson, mentira. Eu Nessa pessoalmente vibe. curto mais a época do Rubber Soul pra frente. Eu também. Desde criança. Que eles deram uma piradinha, assim, maior. Não, e eu acho que era mais complexas, as músicas eram mais complexas, né? Chama LSD isso. também, né? Exatamente. Eu acho que fez uma diferença ali no trabalho dos Beatles. Não estou fazendo apologia, mas assim, por isso que dos contextos todos. Não né? querendo incentivar, mas Não ó, querendo Olha incentivar. aí, aí, galera. o case de sucesso. Quer ter uma banda LSD? Mas o Pink Floyd, né, tem influência dos Beatles, principalmente dessa época, né? O Pink Floyd, eles ouviam muito os Beatles. Eu acho que os Beatles, como você falou, eles fizeram tanto tipo de música, né, que acho que toda geração ou todo mundo tem alguma que vai curtir. Sim. Porque bate com... Que atravessou gosto, ali, né, gerações. Eu ouvi bastante Beatles quando eu era criança. Eu tenho 40 anos, minha mãe tinha aqueles disquinhos, tipo single que lançava, que era lado A, lado B, os pequenininhos dos Beatles, assim. E eu lembro de ouvir aquilo e em algum momento era uma música muito infantilzinha, assim, sabe? Coisa que criança gosta, Sim. assim. É, E em algum determinado momento da discografia, aquilo foi ficando mais complexo, sim. mais elaborado, um outro mundo de fantasias, Sim, assim, sim. musicais, né? Mas depois passou, eu nunca fui apegada a Beatles, assim, não sou uma pessoa que eu vou entrar no carro e o meu carro diz muito sobre quem eu sou, né? E aí você escuta, o que você escuta no carro quando você tá sozinho, não deve nada pra ninguém, é outra história, né? Sim, E eu nunca coloquei Beatles, assim, pra ouvir. Se tivesse rolando na rádio, ou um CD de coletânea que tivesse Sim. rolando ali, beleza, né? Mas eu fui no show há uns anos atrás do Paul. Meu Deus, pra quê? Eu cantei música que eu nem sabia, eu não falo nem inglês, Nem e lembrava música, muito bem. nunca ouvi a música e eu sabia cantar, uma coisa absurda. Então, eu falo Beatles, Roupa Nova, todo mundo sabe cantar uma música. Não interessa se você ouviu ou não a música na tua vida, mas Você chegou a ver o gosta? documentário do Peter Jackson? Ou... não vi, Get Back? Get Back. não vi. Eu acho que é bem pra funk lá, né? Eu acho que não é qualquer um que assiste. Eu falo isso muito pra minha esposa e pra outras pessoas assim, que gostam de Beatles, mas talvez não tanto quanto eu. Então você tá ali assistindo o documentário é como se você tivesse... E o próprio Peter Jackson falou isso, né? Ele queria colocar o fã lá no passado, como se pegasse uma máquina do tempo Fazer viagem e no fosse tempo. participar da composição dos caras, né? E é basicamente isso mesmo, porque ele fez lá a remasterização, né? Ele melhorou as imagens, o som, e parece que você tá vendo pessoas no É muito tempo louco. de agora. É só uma câmera no estúdio só. É isso. Todo mundo lá, você vê o Paul Conversando. tirando música do nada, assim. Bom. Você vê ele na hora, ele pegando o negócio, o outro já tendo ideia e compondo em cima, sabe? Nossa, é muito louco. É uma experiência pra quem é músico, assim,
Sensacional. Cara, e esses processos criativos que sempre rolaram no estúdio, é uma conversa que eu tenho frequentemente aqui. Antigamente, na era das indústrias fonográficas e tal, a banda ia pro estúdio e ficava lá, tipo, 12 horas. E aí elas tinham que produzir ou Sai de lá ficavam com ali. disco. Não necessariamente sair com disco, mas tinha um processo criativo que acontecia ali, Sim. né? E hoje essa forma de compor, claro, sempre teve o cara que compôs no quarto, chegou com um caderno ali pra banda e rolou uma coisa fodida, né? Mas esses processos de composição, eles mudaram muito de lugar, né? Hoje, para uma banda, é inviável passar 12 horas no estúdio, exceto se alguém da banda tiver estúdio. Então, eu recomendo para você que tem uma banda, quer começar uma banda, chame alguém que tenha um cara para tocar, que tenha um estúdio. Facilita muito sua vida. Mas como que se dá o processo criativo de vocês? Assim, vocês ficam num quarto? Como que vocês se conectam musicalmente? Eu acho que assim, depende da música, né? Mas assim, o primeiro disco, né? Que é a música. Você chegou a ouvir alguma coisa nossa ou não? Eu já toquei na rádio, inclusive. Ah, é? Aham. Eu já toquei vocês na rádio. Uhum. Depois eu vejo na playlist da coisa da rádio. O Jota não avisou, né? Porque eu O vou, qual receber, Jota agora? eu vou recebendo. Eu falo, manda MP3, manda. Porque tem banda que me manda Spotify. Eu falo, gente, Spotify não consigo tocar, não culpar consigo o baixar, país, né? É. Mas o pessoal vai me mandando, eu já vou encaixando na playlist. E aí, hoje, de quinta-feira, eu faço só bandas, Ah, legal. né? Autorais, e enfim. 3 anos de programa, né? Você acha que eu ia tocar? Depois eu vejo o som que eu toquei. Tá. Então, por que acontece? O primeiro disco era muito assim. Eu começava uma composição, né? Muitas vezes eu estabelecia lá a estrutura dela e tal. Eu procuro seguir aquela formulinha que o pessoal lá nos Estados Unidos, principalmente, segue. Estados Unidos não, Inglaterra, enfim. Que é fazer a melodia primeiro e depois jogar uma letra. Então, eu geralmente faço assim. Eu crio uma melodia e aí... Que às vezes é aquela mais difícil, né? O que aquela melodia traz para Esse mim? processo ele é mais difícil, Sim. né? Porque geralmente as pessoas chegam com uma letra, uma coisa pra botar pra fora. Então, eu E já aí acho musica que não. aquela- Eu acho que não, porque assim... E assim, nesse período que a gente se juntou, a gente começou a perceber que a gente tinha talento, né? A gente tinha um certo Modéstia à talento parte. para realmente compor, fazer uma composição. E a ideia era fazer uma música que, como o Radiohead faz, atingir aquele limiar do cult e do pop. Não sei se você curte Radiohead. Alguma Mas- coisa. Confesso que não muito, porque eu sou mais. Eu gosto de umas bandas mais podres. Mas- Eu gosto de brujeria, Nossa, sabe? Ah, não, mas eu também curto. As minhas referências, assim, eu tenho muita coisa pesada também. Eu tenho um amigo que comprou todos os shows do Coldplay no Brasil. E eu falei que eu vou interditá-lo. Ah, mas é Coldplay, ó. É. Você curte, né? Eu curto São os 6 antigos. shows, eu acho que vai ter no Brasil, assim, na sequência. Eu falei, galera. Mas o E aí- Radiohead, ele tem uma coisa que transita justamente nesse lugar, assim, né? De ser uma coisa super televisiva, radiofônica, Sim. pop, e ao mesmo tempo coisas complexas e muito introspectivas, assim, que não tem nada a ver com aquela exposição que eles têm de fato, Exato. né? Exatamente. E, assim, a ideia é essa. Se você for falar de Beatles, Pink Floyd, Radiohead, R.E.M., são músicas que, pra mim, elas não enjoam. Mas justamente porque elas têm São camadas. atemporais. E elas têm camadas, sabe? Elas são complexas. Então, você sempre revisita a música e você descobre alguma coisa que você não tinha prestado atenção antes. Pink Floyd tem muita essa... Eu escuto Tem. mais das bandas que você citou, acho que Pink Floyd é a que eu mais escuto, assim. Uhum. E assim, parece, pensando nas condições de gravação da época, com os equipamentos da época, bababá, bababá. Cara, é uma coisa muito atual. Eu nem tô falando nem tô falando de letra. Sim. Eu tô falando de música Sim, mesmo, sim. no geral. O Pink Floyd poderia Pura muito bem sonoridade. ser uma banda de hoje, assim, Sim. gravada num puta estúdio Você taca foda, num lugar que o pessoal vai digital. curtir, né? Exatamente. E assim, ele tem uma qualidade ali que eles conseguiram imprimir na gravação. Fudido. Fudido. Aquele, o próprio o Dark Side of the Moon, Que é o que eu né? gosto. A mixagem dele Nossa, é linda. maravilhosa. demais. É maravilhoso. É aquele... E é esse esquema aí, toda vez que eu ouço, eu aprendo algo novo. Falo, nossa, É. eles colocaram essa guitarra desse lado aqui, do nada. Cara, minha mãe, quando estava grávida de mim, lá na década de 80, 81, eu nasci em 81, provavelmente ela engravidou em 80, aquelas loucas fazendo conta. O pessoal de humanas é foda, né? Ah, meu Nem me Deus! arrisco.
Mas minha mãe falava que durante toda a gravidez ela comia pão com manteiga, tomava café e ouvia Pink Floyd, o Dark Side. Eu tenho até hoje o disco que ela ouvia. Sua mãe? Minha mãe. Pô, Que era o disco da gravidez dela, assim. Então, acho que isso afetou minha placenta de alguma forma, musicalmente, né? E foi gravado lá em Abbey Road, né? Foi no Foi, Abbey Road? foi lá? Esse eu já não sabia. Eu também não tinha Mixado, essa... pelo menos. Deve ter sido mixado. É. Eles têm aquele show em Pompeia, né? Nossa, eu tenho o Sensacional DVD esse show também. no live. E aí, assim, mas a gente fica falando muito de Pink Floyd e Beatles, dá a impressão que o só nosso isso. som é aquele marasmo progressivo pra Nossa. caralho, e não é A gente assim. tá falando, o que a gente... Não. Né? São as Influência. nossas influências, mas Sim. Tem como. a ideia da Velho Manco era realmente fazer uma música que ao mesmo tempo seja dançante, né, que ela instigue as pessoas a ouvir realmente, seja atraente, atinja um certo público, né, um certo nicho, e ao mesmo tempo o público médio também. Mas você tinha esse pensamento? Vocês tinham essa coisa? Quando vocês compõem, vão trabalhar em conjunto, isso é um pensamento, assim? Quem é nosso público? Com quem que a gente quer falar? Como a gente quer A gente vai comunicar? Ou- lapidando, né? A gente faz uma música, tipo, coloca algumas coisas já nela, tipo, várias faixas assim. A gente vai ouvindo e falando, a gente tem que cortar uma coisa, tem que Sim. falta uma guitarra mais forte. Mas aí A o gente mundo, vai- o mundo externo entra, assim, tipo, a gente precisa tirar esse riff aqui pra virar os 15 segundos do TikTok. A gente só, a gente só Isso a gente não chegou nesse a nível. gente leva o Não público, tão ao pop. público geral, assim, em consideração quando a gente fala, tá ficando muito louco, tá ficando maluco demais, vamos arrumar. Porque acho que em geral a gente pensa mais no que a gente gostar de ouvir, sabe? Tá. A gente ouve o negócio e fala, tá sensacional, porque agrada todo mundo, sabe? Então, se agrada a gente, vai agradar pessoas que têm o mesmo gosto que a gente, né? Eu acho que- Sim, de ter essa conexão, né? Porque eu acho o processo de composição, para mim, é sempre uma coisa muito curiosa, assim, e é uma pergunta que eu faço recorrentemente. Inclusive, eu tive a oportunidade de perguntar para o Humberto Gessinger, do Engenheiros, né? Enfim. Uhum. Dele saber como uma música, quando a música tá pronta, porque ele tem música do caderno dele de quando ele tinha 15 anos, que ele gravou sei lá, 30 anos depois, em 93. E tipo, por que resgatar a música? E como você sabe que aquela música tá pronta, né? Sim. Quando você olha, porque você fica lapidando. Esse Você negócio... fica lapidando. E aí tem que ter um lugar ali que você fala, opa, parou. Mas é por isso que o primeiro disco levou tanto tempo também. Que se você 10 deixar- anos ali, lapidando Se você música. deixar... Até hoje, né? Tava mexendo no primeiro disco. Com certeza, A gente o muito primeiro disco, maluco disso. a gente gosta muito das composições, dos arranjos e parte da forma como foi mixada. Mas eu acho que na época, como a gente tinha estabelecido um deadline ali para entregar o disco, né? Nosso mesmo, Uhum. muita coisa ali ficou meio tosca ainda, assim, sabe? A gente voltaria atrás com certeza. certeza e refaria muita coisa. Mas já lançamos, a gente Já não foi quer pro mundo. retrabalhar. Já Foi foi. feito completamente em casa, assim, né? Tanto é que exatamente. Tanto é que Primeiro disco só. os dois singles, né? Que é o Ad Nauseam e a Presente, são bem melhores, assim, em termos de mixagem, né? De pós-produção. E assim, a nossa ideia é seguir essa linha, cada vez melhor, tal. Inclusive, não sei se o Jota chegou a comentar com você, mas o Dudu Marotti gostou do nosso som, então a gente O Jota não provavelmente- comentou absolutamente nada. 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 Painho, Não soltou nada. Painho. painho Assim, falhou ó, a missão. Falhou. Banda aqui, falei, traz. Ele, beleza. E aí, pronto. Mas é isso, assim, o Dudu Marotti, ele ouviu o nosso material, gostou pra caramba. Ele curtiu, A gente fez uma reunião com ele e tudo. trocamos uma ideia, né? E foi foda, assim, ouvir um cara desse que tem De uma puta mercado, né, de do caralho, experiência. E que falou pra gente assim, ó, essa mesma reunião que a gente tá tendo com você, a gente já teve com o Patofu, com o Jota Quest e tal. E, pô, e ouvir o cara falar que vocês são demais, isso é tudo. Até então a gente só Pra tinha a mim- nossa opinião da nossa música. Da família toda. Exato. Eu morri o dia seguinte, porque pra mim tá lá. Ninguém Nossa. morre. Não, grava um disco primeiro, que daí valoriza. E lança NFT do disco, porque daí se Nossa, alguém morrer, o negócio vai ficar porra. bombando. Pra sempre. E E o resto da aí- banda vai ficar milionário. Quem ficar vivo vai ficar milionário. É verdade. Mas assim. Tá, vocês gravaram o primeiro. Isso. Vamos voltar, que vocês estão adiantando aqui, a gente já tá no Já, futuro. Vamos lá. voltar um pouquinho. Gravaram quantas músicas no primeiro play de vocês? 12? Já gravaram um disco cheio. Sim. Eu acredito que sejam 13 com a poesia, né?
Eu acho, tá? Eu não tô lembrado. É que é memória um disco também é super conceitual, péssima, né? Ele é um disco conceitual. Que não faria o Ele tem um menor sentido gravar singles, assim. Mas a gente Nossa, até gravou pequeno. de uma forma que você consegue ouvir Soltar, solto, tá. com certeza. Eu sinto falta dessa coisa dos discos conceituais. A gente também. Um pouco por conta da idade. E, Meu e eu também. Você fala que tem 80 anos, cara. Não, eu tenho 40, mas assim, eu cresci na coisa do disco, né? De abrir um disco, de descobrindo o disco, de entender que ali é primeiro ato, segundo ato, lado A, lado B, por que que as músicas estrategicamente são colocadas do lado A de um disco e por que são colocadas do lado B. Aí quando você vai em show, não, eu quero que eu ouvisse a lado B, sabe? Que são as não radiofônicas. Exato. Então, assim, esse lugar, assim, é um lugar ainda que me comove muito. Eu sinto falta nessa era de singles, é claro. O Spotify me atravessa ali com os algoritmos e eu tô ouvindo uma coisa e ele me indica uma coisa que é similar, que é parecida e eu vou ali naquele lugar, né? E também tem a coisa da gente ficar muito acomodado ouvindo só as coisas que a gente já escuta, com essas memórias afetivas e tal, e de repente não descobre coisas novas. Mas eu sinto falta das coisas do disco que tem um conceito, que tem um arco ali, né? Que você faz uma jornada junto com o disco. E pode ser um disco de grind, não importa, Sim, sabe? sim, Assim, tem que músicas ser de 30 segundos. Mas aquela capa tem que me fornecer uma informação, sabe? A gente não tem mais capa de disco, Sim. né? A gente não tem mais... A artezinha se reduziu numa thumbzinha pro Spotify, que não é uma coisa que você abre e preenche a tela do teu computador e você fica ali, puta, olha esse desenhista, olha não sei o que, sabe? Disco de Emerson Lake Palmer, por exemplo, tem o cara que fez o Alien, verdade. né? Então, assim, eu sinto falta desse lugar, assim, de vasculhar discos e entender as informações que me traz para além da música, né? Que vai ajudar a construir esse arco todo, né? Vocês pensam nisso na hora? Bastante. Demais. A gente tava falando Meu sobre, velho! sobre montar um CD mesmo, né? Um disco com livreto, com capa, Um site. frente, verso, porra. Eu tenho até em vinil impresso ainda, alguns assim. Sim, eu gosto. Nossa, do- eu Tem uma adoro. certa nostalgia Militar. envolvida, né? Mas é tipo Mas- uma outra forma de arte também. É. Né? Outra forma de arte. Que você Cara, aproveita 100% daquele produto ali. O Facing Death veio aqui, eles lançaram, né? E eu pirei nesse desenho aqui, que foi um desenhista Mas você que sabe tá que tá em lembrando Bali, isso não sei o aqui? quê. Um disco do Swan. Não sei se você já viu. Tem um cachorrinho na capa, só que ele é uma foto mesmo. Não, uma foto não, é uma pintura. Lembra bastante. Só que ele tem a cara do cachorro na frente e o cu do cachorro na parte de trás, na No contracapa. caso, muito bom. Mas o disco também é conceitual. Cara, mas tá? eu acho super bonito isso. E aí tem a gostei. história do homenzinho com a chama, não sei o quê, né? Facing Death. Eu vi O Facing Death. eu E aí vi tem o- ficha técnica, aí eu sei onde eles gravaram, quem gravou. Aí eu olhei aqui e falei, puta, tem uma música aqui que é do Bode, sabe? Que é de outra banda. Eu acho eu sinto falta do material mesmo. Eu sou uma pessoa materialista com relação. Oi? E tem seu nome, então. Então. Mas agradecimento. Veja bem, Tainá. veja bem, veja Quando bem. a gente começou a compor o primeiro disco, pra ser sincero, a gente não tinha um arco, né? A gente compôs lá umas, sei lá, 3 músicas. E a gente começou a perceber que tinha uma certa lógica por trás das 3 músicas. Daí a gente seguiu como se fosse uma missão, né? Uma lógica, e a gente fala assim, então vamos falar sobre isso. Vamos levar esse ambiente em consideração. Tipo, o cara tá Exatamente. com isso na cabeça, sei lá. E aí montamos o disco inteiro. A gente trabalhou música a música, e essa é uma ideia que eu carrego de uma entrevista do Julian Casablancas, que ele fala lá na época que ele lançou Is This It, né? E ele falou que ele quis que cada música fosse perfeita, assim, que as pessoas não quisessem pular a música quando estivesse Sim. ouvindo o disco. A ideia foi mais ou menos essa. A gente sempre trabalha dessa forma. Eu não quero uma música qualquer para preencher ali um gap na. Tá dentro do faltando uma disco. música, põe o dente aqui, Não, né? De jeito nenhum. Eu não consigo fazer dessa forma porque a gente não vai conseguir tocar ela, Exato. né? Vai ser chato. A gente não vai conseguir ouvir nem tocar aquela música. Então, a gente procurou fazer dessa forma, né? E aí, a gente formou o arco. Pro próximo disco, agora a gente já tá... A gente
Te prender um pouco mais. a gente surgiu com as Estudamos. ideias já. Estudar. Já meio E como formadas. foi o primeiro palco de vocês, assim? Porque também tem outra coisa, né? A banda comunica uma Sim. coisa no disco, o palco é outra loucura, porque é outra entrega também, né? Porque no palco você tem uma obrigação de trazer uma experiência para o público, para você engajar o público ali, né? A execução é muito diferente, né? diferente. De produção, é uma outra coisa, né? Sim. E, cara, o nosso primeiro show foi... No estúdio a gente tocava lindamente, né? Só que no dia do primeiro show... A Cara, gente tava pagou, tudo- né? A É, gente pagou a gente- para fazer o porra, show. Vocês pagaram? Teve um ensaio aberto também, Pagamos. né? Hã? Teve um ensaio aberto também, que foi É meio verdade. que A o gente fez um primeiro ensaio aberto no meu condomínio, né? Para mostrar o disco para as pessoas. os amigos, familiares, né? amigos... Familiares e amigos. Que já foi tenso pra gente, né? Tudo Sim. no Já, bolso, Foi. Tudo não pagamos nisso. tudo E- tremendo. Vocês que pensam. Mas o que acontece? A gente não tinha experiência alguma de palco, né? Então, como eu falei, a gente começou falando, vamos compor. Então, né, o cerne da banda, eu acho que era basicamente composição, era fazer música boa que a gente pudesse ouvir e gostar. Uhum. Eu sempre tive um apreço muito grande pelo At The Drive-In, não sei se você já ouviu. Já. At The Drive-In, o próprio Demas Volta depois, né? Então, eu sempre gostei muito daquela explosão de palco dele, sabe? Dele entrar e todo mundo não conseguir tirar, as pessoas não E conseguirem é uma tirar o olho. crescente, né? É É. um negócio que vai te conduzindo para uma Exato. catarsezinha ali no palco. Então, pô, o cara entrava num palco lá longe, o guitarrista com aquele cabelo gigantesco assim, os caras de longe via aquele cabelo balançando de lá pra cá, os caras, acho que usavam droga, sei lá, mas era muito louco. Achei fofo, Eu- acho que os caras usavam droga, sei lá. Será que usava droga? Será? Mas assim, Visual, aquilo sempre me atraiu muito, assim, a presença de palco, né? O Rage Against the Machine também, o Zac Sim. de la Rocha, Sim. o cara que tem presença de Fudido. palco. Uhum. E ali, Então, acho que Michael todos, de Stipe, alguma forma, ali Michael tem também, no Rage Against, baixista tem, o guitarra tem, exato, cada um tem o seu... cada um tem o seu quê ali, porque muitas bandas, às vezes, depende muito de uma performance do vocal e do guitarra, Uhum. né? Pra que baixista e batera numa banda? É aí que tá. E assim, e tem bandas que sabem aproveitar Sim. todos os elementos da banda, assim, né? De imprimir uma personalidade e do batera não ser um sideman, por exemplo, dentro de uma banda, Sim. né? E assim, falando de composição, né? E você falou de baixo, boa parte das composições a gente surge com o baixo, assim, sabe? Sério? O A Eric gente- se ferra. Eu fico puto O Eric se que... ferra, velho. Eu vi muito essa frase que você... É. Eu sei que você brincou, mas tem muita dessa frase que as pessoas falam que Eu tô falando o sério. baixista não serve... que o baixista não serve pra nada, que a bateria não serve pra nada e não é verdade. Baixa é meu instrumento favorito, tá bom? Então. Só pra- O som, pra mim, é o que mais Acho me que- atrai. É o primeiro som que eu consegui ouvir dentro de uma música quando eu era criança. Porque você escuta a música e é uma música. Em algum determinado momento da minha infância, tomando um todinho, eu consegui separar o som do contrabaixo Que é foda. da música. Eu só ouvi o contrabaixo, eu consegui acompanhar o contrabaixo. E não sabia o nome de instrumento, eu não sabia como. Eu sabia que curtia. E eu perguntava, paixão, o que, não que é é? o dum-dum-dum, não sei o quê. E aí era foda, né? Porque daí eu fui ouvir Jaco Pastores, aí eu fui ouvir uma galera, né, de uns discos que tinham em casa, que o baixo tem uma certa proeminência ali diante dos outros instrumentos, né? E aí você começa a acompanhar isso nas próprio outras Beatles, músicas. né? Exatamente o que eu ia falar. O Paul McCartney era baixista. Sim. Então, e um dos principais compositores ali. E o baixo do Roger, né? O Roger Waters. É. Ai, Roger Waters. Waters, Sim, Verdade. casaria com ele hoje, se ele me pedisse Nossa, mãe. E a gente... aquelas, né, iludido. Se você Roger, ouvir... tô aqui. Tem influência assim nessa, né? Sim. Começa do baixo. Sim. Sempre iniciando do baixo. Sempre não, vai. Mas muitas das músicas, principalmente desse disco, do primeiro disco, surgiram do baixo. Então, se E- você ouvir, tem uma música que chama Peças. O Thiago chegava e falava, é assim, ó. Eu... Todo mundo assim falando, nossa, mãe. Só de né? boca, meu. Nem Eu fazia de boca, Sempre faço assim, ó. Gostei, assim, ó. No caso Aí ele tinha que
Se virar. Ele tinha que replicar o que eu fazia na boquinha. Então. Por isso que a gente tava falando que ele sofre. De boquinha. De boquinha, vai de A gente boquinha. fala de boquinha. Essa música, Peças, inclusive, tem um pouco de filme. A gente gosta muito de filme também, sabe? Uhum. Então, aquele negócio que a gente tava falando aliás, o que atrai as pessoas, né? Sim. Nessa música, eu procuro surgir com uma frase que chame a atenção para a música, que é: ele matou, esquartejou, cada peça fez ele réu, né? Então, é mais ou menos o que acontece nos filmes do Martin Scorsese ou do Quentin Tarantino, que começa com uma violência, sabe? Sim. A pessoa, né? O Kafka também, né? Começa pelo final. Começa e ele pelo morreu. final. Aí você tem que Aí entender você- o resto. Exato. Aí Você vai vai entender atrás. todo o resto em Aí volta. você começa o CSI, né? Vai fazer essa Exatamente. investigação junto com o autor de como aquilo se deu. Então, acho que a gente tem um pouco de influência de filme. De assim. filmes. É muito. Tem Você um. fez um curso, né, de trilha de... Era uma masterclass que eu assisti lá do Hans Zimmer, né? Que eu gosto muito de trilha puta, sonora e legal. tal. Nossa, eu viajo. Já foi direto Então, na fonte ali, por que né? não, né? Então, o mais alto possível. Mas isso ajuda bastante, tipo, a gente saber pra que lado que a música tá indo, que sentimento que ela tem que ter. O que Tudo fazer isso. para ter aquele O que sentimento. fazer, exatamente. Cara, e esses processos, assim, geralmente quando as pessoas vão perguntar de música, processo de composição, o que você escuta? E o processo de composição não passa pelo que você escuta necessariamente, às vezes passa pelo que você leu, viveu, né? Passa por outros sentidos, né? E filme é uma coisa que traz muito também. Eu sempre sou muito ali do audiovisual, né? Eu gosto de videoclipe, eu gosto de filmes que têm uma trilha sonora que dizem mais sobre a trilha sonora, às vezes, do que até sobre o próprio filme, assim, né? Você falou do Tarantino, você pega as trilhas sonoras dos filmes do Tarantino, Nossa. Eu tenho Puta um... que pariu. Né? É incrível, do Django, né? Django Livre. Mano, aquilo é uma obra-prima, Bastardos. Também você vai pegando. Isso para falar desses últimos, né? Nem tô falando dos mais antigos. Mas eu acho que essas coisas que vão atravessando a gente nem percebe, né? Sim. Na hora de colocar isso É verdade. em cima de uma linha de baixo, né? Que não é o óbvio, né? Porque geralmente o violão é o que preenche mais as notas musicais, Sim. a melodia, do que o próprio contrabaixo, que sempre foi visto como um instrumento de suporte, né? Sem esse protagonismo de compor mesmo. Na verdade, na nossa banda, a gente tem um pensamento assim, meio que o baixo que segura, né, a melodia e as guitarras, violão, e vai complementando, né, com riffs. Então, basicamente, mano, baixo, bateria é o que é a base da banda, sabe? Que eu acho que é o que torna ela mais dançante, né? Sim. Eu acho que sim. Mas não são todas que seguem esse... Cara, mas essa você linha. fala assim, ele me esquartejou, e aí, agora falando de música dançante, só me vem à cabeça o Rogério Skylab. É verdade. Tem Pô, esse- mas você Só acha que ele não me foi uma vem- influência? Foi só me demais, vem o né? Skylab. Principalmente para essa música específica, Peças. Eu tava com o Rogério Skylab na minha cabeça, só que eu pensava assim, Você me você tá falando sério? Sério, só que o Rogério tem Skylab, um lado, né? o Rogério Skylab é louco demais. Sim. Então eu queria trazer aquela loucura dele, É da hora. que é da hora, né, que ele tem coragem de fazer daquela forma, trazer um pouco daquela escatologia, ou violência que ele coloca nas gráfico, letras né? deles, aquela coisa gráfica dele, mas trazer ela um pouco mais pro pop, sabe? Sim. Popularizar um pouco mais aquilo através do som mesmo. Porque geralmente quando a música é escatológica, escatológica no sentido Eu falei escatológica, mas a gente não tem nenhuma que fala de mas é só merda, para né? usar a mesma Uhum. palavra que você usou. Quando você tem umas composições na construção de Rogério Skylab, geralmente a música brasileira leva para um escracho, assim, para uma música de piada, uma música engraçada, exato. não necessariamente, Só dá risada, não necessariamente dançante, assim, mas vira um meme musical, Sim, sim. né? O Skylab não, ele consegue colocar num lugar ali que você não sabe se você ri, Então, se você aí, arruma uma o briga legal no é que bar, você decifrar, se você será que chora. ele sabe que é louco ou será que ele não sabe? Ah, Ele sabe que ele é engraçado. Exato. Será que Ele você sabe, acha né? que ele é engraçado? sabe. Hoje em dia, se Eu ver acho, a ele entrevista dele, tem sabe. total noção de quem ele é, cara. É, né? Total noção. Ele sempre- fica irritado, né? Ele fica irritado quando falam que ele é engraçado. Sim, Que sim, não é a porque ele é uma intenção pessoa
pra dentro, assim, ele é super tímido. Eu tive a oportunidade de Ah, você conhecê-lo, conheceu? conheci num encontro muito rápido, Uhum. mas ele tocava em todas as festas de aniversário do Jô Soares, por exemplo. Cara, Ele simulou o esfaqueamento da Glória Menezes num Eu dos vi ele aniversários, falando. sabe assim, umas coisas absurdas, assim, Tem um que mas ele tirou é. o pau pra fora, não É, tem? tem, aquele de terno. Caralho. De terno, todo arrumado e com o pau pra Pau fora. pra Então, fora. mano, é maravilhoso, porque também é um Sim, cara é. desapegado de tudo, assim, né? De estéticas das mais Total. diversas, né? Da estética musical, da estética visual, Uhum. da estética política. Ele se descola, assim, completamente. Eu acho ele um louco necessário, sabe? é. Ele dá um farol de luz, assim, em alguns parâmetros que a gente precisa ter de criatividade, inclusive, né? Eu A acho gente, demais. a gente é tão. Como é que fala? A gente gosta tanto de outras mídias, assim, tipo cinema, música, tudo junto, assim, que até na hora de compor as ideias, às vezes vem de alguma coisa em um making-off de um filme do Scorsese, por exemplo, da peça, veio assim também. Uhum. Tipo, o Thiago falando, tem um negócio que eu vi que a editora falou no making-off, sei lá, que a música subia e como se estivesse transbordando num copo. Daí ele falava assim, a gente precisa fazer isso. Daí como fazer isso é o que a gente É. tem que suar a camisa pra ver como é que faz. Essa ideia a gente acabou nem aplicando, né? Exato, mas Mas assim, deu um exemplo. Realmente, esse, na verdade, é do Taxi Driver, isso. que putz, eu esqueci o nome do compositor lá, que o Martin Scorsese contratou para esse filme, Taxi Driver, e que, na verdade, assim, a sensação que eu tenho, ele é o tempo todo um jazz, né? E de repente ele entra. Sabe, faz assim. Vai trazendo Aquilo me lembra aquele muito de esporro e aquele alívio, me assim, lembra de transbordo, um sabe? grande gozo Exato. Mas e é aquilo que tá na cabeça do Robert De Niro do no filme, né? cara. Que ele tá transbordando, né? E ele é um cara normal, comum, que todo Sim. mundo, né, ninguém dá a mínima, e de repente ele faz uma merda. É mais ou menos isso que a música Peças faz também. Fala sobre que é um cara que com a merda tem... sendo feita. Exato, um cara que tem um pensamento psicopata, ele tem uma vontade de matar as pessoas, mas ele tá no meio do povo e as pessoas não percebem que aquela arma tá ali, né? Sim. É que nem fala o Tom York, né? We are accidents waiting to happen. Nós somos acidentes, né? Quase acontecendo. É basicamente isso. Então, a gente vê um cara, né, ou várias pessoas que estão no multidão, a gente não sabe O que tá na passa cabeça, o que ali, se né? passa na cabeça Isso da pessoa. no cinema ele é reproduzido, né? Desde o Sim. Um Dia de Fúria, que é o cara que sai, né? E dá tudo errado no dia, até o Coringa, recentemente, que trouxe todas essas discussões também, né? Sim. Passando por outros filmes aí, né? Tem uma filmografia incrível, se você for pesquisar, Uhum. desse lugar que é 1 milímetro para a virada do caos, assim, tá todo mundo sempre transbordando e você não sabe, né, da onde vai vir a porrada, né? De repente é de uma familiar teu, de repente é de um Sim, cara que tá passando na rua que você nunca viu, nunca mais Que vai é ver. basicamente o que não é bem isso, mas por exemplo tem aquela música do Tom York, é o Tom York sozinho, né, do Radiohead, que chama Black Swan, e ele, na verdade ali ele tá falando de desastre natural, Aham. né? Mas Black Swan é de uma teoria lá que um cisne negro que é difícil de você achar, de repente ele aparece. Então é a mesma coisa, assim, um desastre natural acontece, como aconteceu com a pandemia, né? Sim. No caso, não é um desastre natural, mas é uma coisa que aconteceu, ninguém estava prevendo um negócio desse e que muda toda uma cultura, né? Faz um regaço na sociedade, Em todos os aspectos, na né? cultura, na forma como as pessoas agem, né? E assim, É um basicamente ponto isso. ali, né? É. É um lugar muito pequeno e invisível. Exato. Que- Exatamente. E ele fala isso na música. I am your blind spot, né? Eu sou seu ponto cego. E aí a gente tem esse ponto cego, né? Outras coisas vão acontecer, né? Eventualmente alguma outra coisa vai acontecer. Que a E gente para não, tudo isso, não vamos percebia. dançar. Vamos colocar aqui. Isso, vamos... Colocar Vamos em direção ao abismo dançando. Dançando, porque, Pelo né? menos, o que né? podemos, Pelo menos né? isso. É o que Mas podemos. assim, não Disse o são cara todas as tomando músicas assim que são assim, né? Que seguem essa linha de ser dançante e ao mesmo tempo ter uma letra dessa. A gente trabalha muito com essa questão de trabalhar sentimento, né? Na música. Então, por exemplo, nesse caso da Peças,
a gente quis passar um pouco de frieza. Como passar frieza? Então, se você coloca um som que é feliz, tem notas felizes, né? Um arranjo feliz, com uma letra triste, uma letra ácida, de desastre, você, de repente, você consegue uma frieza ali, porque você, né? Cínico. Você está falando de coisas. Você meio que neutraliza, né? Você neutraliza, exatamente. Você faz uma neutralização. Então, E ao mesmo tempo deixa aquele ar de perigoso, né? Você tá ouvindo um negócio que te faz sentir bem, tipo, deixa você feliz, mas a letra não é tão bem assim, sabe? Você vai, peraí, tem exatamente. algo errado. Você falou isso, eu lembrei muito de uma cena do Renato Russo, tem no YouTube, antes do Altas Horas, era Programa Livre. E a galera pedindo Pais e Filhos, ele... Vocês estão pedindo essa música, vocês não entenderam a letra, é uma letra de suicídio, putaço, assim, putaço, né? Que a galera pedia pra cantar feliz, não sei o quê, e aí e tem esse lugar, né, que toca toda a formatura tocava essa música. E não sabiam que era No sobre intervalo da suicídio. escola. Mano, você tá tocando uma música de suicídio pra adolescentes. Só porque precisa amar as pessoas, só por causa do refrão, né? Que o refrão é uma música densa, inteira, e o refrão lhe dá uma subidinha, assim. E mostra O também bom é que as pessoas não entendiam, Exato, né? mostra muito isso, né? Que a pessoa tá Califórnia, focada no sentimento que ela tá tendo ali Sim. e a letra meio que ficou secundária. Sim. E aí... Não é mais sobre a canção, é sobre a pessoa. Exato. Então, aí entra meio que a nossa forma de compor. Eu acho que a gente dá mais importância pro som, a gente dá mais importância para o sentimento que o som vai passar, né? Então a gente trabalha muito em melodia, em harmonia, em arranjos, e acho que a parte secundária é a letra, mas a gente dá importância para a letra também. Só que é assim, secundária, ela complementa, né? é o complemento. Sem ela não tem música. Mas sem começa melodia. necessariamente da melodia, sempre. Parte do princípio que a poesia surgiu antes. Não, a música surgiu antes. A poesia surgiu depois. É uma arte que surgiu depois da música. A música ela tem uma certa importância maior dentro das pessoas do que a poesia em si. Sim. E a poesia, ela solta, ela já tem uma musicalidade nas palavras, né? Na própria construção, né? Exato. É subjetivo também, né? A pessoa que coloca a emoção dela ali. Aham. E essa troca, né? Sim. Na música já é meio mais definido, né? A pessoa já recebe um outro sentimento que ela tem que avaliar ali. Basicamente, sim. Eu acho que se você perguntou como que a gente faz composição, é assim, depende da muito música. louco. Depende do dia, gente. Depende da É um música. caos depende do organizado. É um caos organizado. Vocês sentiram diferença do primeiro disco, né, que vocês gravaram, em termos de composição e musicalidade também, referências, para agora esse segundo aí que vocês estão... Bastante. Caralho, acho que a gente tá mais entrosado, né? É. E amadurecemos muito, musicalmente falando, né? Porque Sim, é verdade. os caras começaram a tocar quando pensaram na banda, né? Acho que o Vi já tocava antes, né? Eu tocava na Eu igreja. também, desde 15 anos já toco. É. Então amadurecemos muito, né? Nesse novo álbum que tá vindo aí. Vai demorar pra vir daí. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar? Sério? Vai. Talvez nem Não, tanto. ele já tá Talvez nem tenha disso. Não, as músicas estão. As ideias estão ali já. Talvez saia um filme primeiro antes, Nossa, imagina. pensou? É uma boa ideia. Mas assim, e a gente já chegou a conversar sobre isso, né? Material audiovisual. A gente tem, na verdade, algumas coisas já. Ah, Poesia tem que não roteiro virou já música. também, né? Sim. Poesia que não virou música que a gente quer colocar pra fazer uma animação 3D Sim. ou alguma coisa, animação 2D mesmo. Vocês têm algum clipe? Tem, mas de show, Não. de Não, historinha. vi. Eu não vi, A gente, gente clipe. montou. A gente montou o da Bolha. Na sala da casa do Vini. Foi bem tosco. Mesma coisa de banda punk até, assim. Mas assim, a gente pensa muito na estética do disco como um todo, né? Musicalmente, a letra, né? O tema e o encarte, ou o livreto. Sim. Para esse novo disco, por exemplo, a gente está pensando até um símbolo para cada música. A gente não precisa falar sobre o próximo disco, qual que é o tema, nem nada, mas a gente pensa muito nisso, assim, na parte gráfica também, sabe? E a gente chegou até a comentar sobre um curta, alguma coisa assim, né? Fazer alguma coisa. Porque a gente Isso gosta de depende muitas também. mídias diferentes, né? A gente gosta de filme, a gente gosta de livro. Não, eu acho que agora não tem muita saída, né? Assim, para você
para você colocar teu produto, porque a gente está falando de produto, querendo ou não, né? Tem toda esse contexto emocional que envolve a produção, mas no final das contas ele vai para o mercado como um produto dentro das plataformas digitais ou nos impressos, na camiseta, enfim. Né? Então é necessário pensar esteticamente a música. Tem produtos né? e produtos, tipo um single hoje que sai no Spotify só e mais nada. Sim. É muito diferente de um disco com encarte, Sim. você abre dentro tem um monte de ilustração, de desenho incrível, sabe? E assim, não que uma coisa é mais importante que a outra, mas tem momentos também, tem que ver o que cabe no trabalho. Vocês fazem esse estudo, assim, do que cabe no trabalho de vocês hoje, adequando? Porque uma coisa é a gente falar de um disco, né, progressivo, da década de 70, 80, 90, até metade aí dos anos 2000. Outra coisa é você falar em 2022, ainda mais com esse acelero que a pandemia nos trouxe em termos de consumo de tecnologia, né? Consumo de plataformas. Então tem essa nova realidade que se coloca comercialmente, né? E como que vocês pensam isso exatamente? Assim, lançar singles? Sim, eu até me sair um considero disco? cabaço nisso, total, porque na verdade a gente prefere ter uma consultoria mesmo do Jota, né, para essas coisas. O que é melhor para nesse momento, o que alimenta o algoritmo, né? O que dá um resultado melhor. É muito foda, né? Você tem difícil, que, eu não sei, além de eu não sei, fazer exato. teu trabalho, você tem que pensar nesse lugar de comportamento de público, né? Exato. Comportamento de consumo. Os TikTokers aí é um negócio que fudeu, acho que Fudeu, né? fudeu, cara. Banaliza, Qualidade, né? Banaliza Muita qualidade. Qualidade. Não, banaliza aí assim, tem um monte de gente hoje compondo, pensando, tá, vamos tirar essa estrofezinha aqui, porque passou de 15 segundos Na e... verdade, eles já Cara, compõem pensando na dança. sim. Na dança, né? É. Então, E tem que ser curto, né? E tem que ser um curto. minuto, acho que é. Nossa, assim, eu Tem nem que ser tenho curto. TikTok. Né? Tem que ser curto. Eu tenho acompanhado lá e, assim, a quantidade de gente que tá bom. Outro dia tocou uma música e aí eu fui no YouTube procurar música. A música era só aqueles 30 segundos no repeat, a música inteira. Loop, né? Caralho, eu falei, meu Deus, É um galera. super hit, né? Um super hit, assim, com muito acesso, né? Verdade. No nosso caso, assim, é que nem ele falou, a gente tenta fazer o que a gente gosta. O que vai atrair a gente, né? O que atrairia a gente para uma banda? Musicalmente, esteticamente, como a gente tinha falado. Agora, se isso vai ser bom, né? Mercadologicamente. Exatamente. Comercialmente, eu não sei. E tem muito gosto individual também, né? Sim. Tipo, na música ouvinte da música, né? Eu não gosto muito de música muito pesada, assim. Tem até meus momentos de ouvir um System, no máximo, é o mais pesado que eu ouço. Mas eu não sou muito de música pesada. Só que nessa, a gente sabe, essa é a hora de extravasar no show, sabe? De arregaçar, de fazer música alta mesmo, de gritar. Porque aí você tava falando de show, né? E meio que a gente partiu de novo pra Você saiu da apresentação pra família, no condomínio. Exato. E aí eu tava falando, né, que eu sempre olhei muito pro At The Drive, Rage Against, esses caras que tem presença de palco, então a gente tenta imprimir um pouco disso, assim, de cada um ter a sua característica no palco, né? E eu gosto muito de dançar, então eu quero que a banda seja assim também, seja no palco, ela seja atraente também, as pessoas queiram ver aquilo, queiram ver o que a gente tá fazendo, mesmo que não seja um show pirotécnico nem nada disso, mas puramente porque a gente está dançando ali, a gente tem um estilo próprio de se mexer no palco, né? E de tocar também, né? E sendo esses fãs de cinema, tem que ser visualmente. Sim. É isso. Sim. Agora, a gente não tem experiência de palco, porque a gente surgiu dessa forma, que a gente queria mais compor. E aí, bom, pagamos a primeira vez que... Não, a gente fez um ensaio aberto lá no condomínio, depois a gente foi fazer um show que a gente pagou para fazer no... Como é? Pub Azul? Cerveja Azul. Lá na Zona Leste. E fizemos lá e tal. Conhece? Foi bom, cara. Por que tá pagando, gente, pra ir lá? Mano. Um cara que ofereceu lá. Não, na verdade, isso aí a gente não pagou, não. Não foi Foi um esse. outro. Foi um outro ainda. Feeling. Isso aí não é. Feeling. Feeling foi o que a gente Então, pagou. Jam. Bom, Jam. tá. A Madalena. Então cerveja azul a gente não... Não pagou. Fico muito feliz de ouvir isso. Tava me dando Foi uma bosta o show, Não, né? porque é um reduto alternativo da ZL ali, que ainda
um dos poucos espaços para bandas Verdade. Esse show foi muito autorais louco ali. pra nós, assim. Foi. Mas ali é um lugar Bom, a louco. gente tava Ali muito é um nervoso. portal que você entra e foda-se o que vai acontecer de lá para dentro. Era bem legal. Foi bem legal, Foi sim. bem legal esse. A gente Foi errou no divertido. começo, É, lá, tava tal, mas nervoso pra caralho. Paramos, não, calma aí, vamos voltar. 3, 2. Tá foi vendo? de cabaço mesmo. É. Mas assim, depois a gente tocou, e aí esse eu não lembro o nome. O feeling? Foi no feeling, né? Esse a gente Esse pagou. pagou. Esse pagou. Pagou. É aquele esquema da gente ter. Qual é o nome? Os flyerzinhos. Quanto mais a gente distribuísse, mais pessoas iam e mais a gente recebia, né? Coisa assim. A gente não recebia, dependendo da quantidade de flyers que a gente não pagava. Isso mesmo. Um negócio de, sei lá. É loucura lá. É. Mas e não foi legal esse show. A gente fez esse show e era pra gente, se a banda fosse, né, fosse a melhor Tipo uma disputa, né? E tinha uma premiação, né? Que a gente ia falar na 89, ia apresentar a banda na 89 legal. se ganhasse, mas a gente longe de ganhar qualquer coisa, Tem as porque três. já começou. Quantas o som bandas? tava uma merda. Ah, não lembro também. Uns 3, 4, É. eu acho. Quem ganhou foi Balaclava, né, no dia. Os caras tocam pra caramba. Toca, tá bem. E a gente, assim, né? Pô, a gente não ganhou esse, mas a gente participou lá do Gabriel Tomás. É verdade. Ah, musical. Sim. eu acho que foi o Gabriel que me mandou. Hit do ano. A Gente gente- do ano. Foi o Gabriel que me mandou, não foi o Jota que me Foi mandou o uma som coisa de legal, vocês. super legal. Foi o orador, Vamos né? lá. Mas é a mesma coisa que eu falei do Marotti. O Gabriel Tomás falar que curte o nosso som, pô, Nossa, sensacional. foda demais, né? E aí ele colocou esse como hit do ano lá. A gente ficou sabendo pelo Facebook, porque ele marcou a gente. Você nem sabia? Nem sabia. Acho que foi a... Foi o orador, Comunicação isso aí. do caralho, né? Nem Orador, deu, nem, orador. nem deu pra família votar. Não. Que ali é o voto dele, né? deles, a curadoria é. do Gabriel e de mais uma galera que ele não abre o nome. Foi. Uhum. Eu já tentei tirar dele e ele não abriu o nome. Mas só que ter esse reconhecimento já é Pô, louco. demais. Sim. Demais. Estiga, né? Aí ele escolheu essa, Orador, né? Que é do disco A Mosca, né? E a gente não ganhou tal, mas pelo que o Gabriel Tomás falou, ele assim, tinha uma certa preferência pela nossa música. Ele falou, só que tem muita gente lá que curte mais som pesado e tal. Aí a gente fica dependendo Aham. dos juízes ali. Mas também isso não tem que ser o parâmetro para Não. vocês, né? Assim, não fui escolhido a rainha do baile, Não, logo. Não, os caras pra saber que a caralho. gente A gente existe, só curtiu, Sim. já tá Foi ótimo. no evento lá também. E tá lá junto com o pessoal. Foi muito legal. Isso é uma outra coisa que a gente não tem experiência, porque depois veio a pandemia. A gente tocou em mais umas 3 vezes, a gente tocou 2 vezes na Aldeia e depois uma vez no Open Tap. É verdade. Uhum. E veio a pandemia. Aí, Aí acabou o mundo. e no Open Tap a gente tocou, né? A gente já tava com Tocou bem. uma Tava boa, bem, um bom né? show. É. Uhum. Tava Bem divertido. Fluiu, lá, né? Tô mais Todo mundo entrosado. solto, entrosado. Como uma banda. É. Tem Aí a gente já não anos tava de mais, estrada. mais cabaço. Aí a gente já tá mais tranquilo. Hoje em dia, assim, Uhum. pra tocar no palco, a gente já sabe o que fazer, né? Mas é isso, assim, eu queria falar, mas por conta disso, eu tava falando de composição, a gente, né, se juntou por causa da composição e palco mesmo foi muito É bom. daqui foi pra aqueles frente. poucos ali que me deram um bom pano de fundo pra gente, mas depois veio a pandemia. Uhum. E vocês ensaiam assim durante a semana, Sim. final de semana, Voltamos. de fazer né? pra valer, assim? Temos uma vez na semana. É. A gente tava compondo, né? Uhum. E a gente se encontra pra ter reunião, pra ver o Sim. que vai rolar daqui pra frente. Vocês né? chegaram a Porque ensaiar voltou. online? Ah, Não, Eu acho uma, eu acho não uma vai bad não, isso, não. gente. Eu Não, mas a gente vi fez uma bandas fazendo apresentação. ensaios abertos, assim. Uhum. Cada um na sua casa, põe uma câmera e a banda falou, gente, isso Quando não é tá pré-gravado, funcionando. Porque a internet de cada um vai numa velocidade, variável. e aí... Tem Rola como. Até pra compor a gente tentou, mas foi muito Não difícil. dá. Não rola. Tem tipo uma rede social de música que é o Soundtrap, Uhum. e tem um outro que eu descobri há pouco tempo, BandLab, Uhum. que você faz composição, você compõe uma parte, e depois o outro da sua banda entra lá e compõe também, você consegue postar aquilo, Uhum. como se fosse uma rede Faz, social bem legal. de música. Legal. Soundtrap a gente tentou usar isso na época. A gente chegou até a Só compor que umas fica duas. muito mecânico, sabe, né? Fica.
Vai, fiz um Não era. negócio, faz você alguma coisa. Você vai lá e faz. Mas não Sua foi vez. pensado. Joga, né? Sua vez. Sua Sua vez. vez. Aquele bloco ali. Aquele bloco de informação. Quando você tá junto, você ouve a guitarra, você tem uma ideia de um arranjo, você fala ali na hora, ele replica, a gente grava. A gente É teve, diferente, a né? gente teve essa experiência agora, recentemente. A gente se juntou e começou a tocar qualquer coisa, tipo, sem planejamento nenhum. Isso é uma puta música Ficou boa, né? pra gente. Funcionou. mas Funcionou pra caramba. E a gente nunca tinha feito isso de cada um fazer um negócio do nada, sabe? Aham. Aí se fizesse isso, aí se fizesse isso. Saiu sozinho, assim. Geralmente a estrutura vem aos poucos, né? Tipo, vamos pensar num refrão. Dessa vez foi. Essa foi rápida. Tava Essa ali. fluiu, essa fluiu. Tava ali em vocês, prontinha pra sair. Mas se fosse pelo Soundtrap, né? Ia Não ser ia muito dar, bom. ia ser broxante. O que vocês pensam pra banda? Assim, qual que é o sonho de cada um? Que palco vocês gostariam de tocar? Que banda vocês gostariam? Que Acho todo mundo tem a dueto? mesma ideia, né? Do Lola? Lola, né? Lollapalooza, cara. Acho que é o Que é o nosso festival auge. que vocês É o nosso auge. sonham, Se a assim? gente tocar no Lollapalooza, Sabe que, opa. Então, chegamos. Chegamos lá, vamos lá. mais do que música em novela? Tem isso, né? Não sei, né? É, Música porque de novela dá muito. O que você acha? Você que tem mais. eu não experiência, sei, gente, não né? vi tocar nada, vocês não olhem pra mim. Vocês não olhem Joga pra bola, mim. Eu gostaria de tocar pelo Brasil aí. Fazer uma tour? Tour. É, fazer Tour, pelo né? Brasil aí. Porque sempre tem aquele Não qual penso que... muito em Lollapalooza. Eu, É. agora. Não, Mas- agora não. Na nossa caminhada. Tipo, Mas chegou também não ali. sonho. Eu não tenho esse sonho. Mas... Pensando assim, porque assim, cada um tem um parâmetro do que é o sucesso, né? Uhum. Assim, tem uma galera que toca e sucesso pra ele é continuar com o trampo dele, que ele banca tudo, e ter a banda dele com os amigos de final de semana. Isso já é Sim. o top foda, assim. Aí tem uma galera que acha que é o festival. Não, a hora que eu chegar, o sucesso da minha banda será selado no festival, tocando num grande festival. Tem gente que quer a coisa da música em novela, porque dá um retorno, porque daí faz os programas de televisão e tem essa memória com televisão afetiva e tal. Tem a tour, não, quero fazer uma tour e quero ganhar dinheiro fazendo uma tour, quero viajar para vários países. Ou, não, meu sonho é que o cara abrir pro Radiohead, seja num pub, tá vendo? Tá vendo como você vai mudando? Se você for entendeu? falar de sonho Então, mesmo, festivais assim, né? Imagina. Não precisa ser exatamente o Lollapalooza, mas festivais tipo, Grandes. grandes. Coachella. festivais grandes, né? Coachella. Coachella. Puta merda. Não, aí você tá a gente abria. A gente Cantando tem em que sonhar português. alto, lógico, né? Cantando em português. Cantando em português. Mas eu acho que seria assim um ponto de inflexão mesmo da nossa carreira, seria tocar no Lollapalooza da vida, assim, entendeu? Aí Sim. vira a chave. E eu pretendo. Mas depois do Lollapalooza vai pra onde? Outro Lollapalooza. Próximo. Line up. Todo mundo aqui tem um emprego, né? Então, por isso que eu falo que seria um ponto de virar a chave ali. Daí todo mundo mostraria a bunda pro chefe, é isso? Isso, essa é a ideia. Eu vou Muito falar bem, isso. Acho que entendi. isso é- Pode ser que- Eu coloquei palavras nas boas. Chefe, desculpa, Chefe fui do eu. bem. O maior sonho é esse aí, é esse mesmo. Viver da música mesmo. Tá né? sumindo. No meu, você viu? Eu senti uma Mas- mágoa ali, ó. No meu caso, eu trabalho para uma empresa que é de fora. Meus chefes são americanos. Entendi. Não vou entender nada do que eu tô falando. Muito bem. We hope Mas, so. Oi? Espero que sim. Esperamos. Mas, assim, eu acho que é isso, assim. Eu gostaria muito de viver de música. Uhum. Acho que todo mundo aqui, Todo né? mundo, Eu não sei se é uma utopia, porque também, né, o pessoal fala que a foda, arte né? não é muito... A arte não é nada valorizada, né? Nesse país. Nosso país. Então, quem sabe, né, um dia ela seja valorizada. Uhum. Mas a partir do momento que você falar assim, não preciso mais trabalhar em outras coisas, posso só viver de música, aí acabou. Aí a gente Aí Foi é esse, isso. né? se sentir A missão realizado é nesse essa, a meta sentido. é essa. O objetivo acho que é esse. E tem muito claro isso também do rolê de que não tem mais a indústria fonográfica que tinha antes, né? O Spotify, de 14% do Spotify é da Universal e da Warner, ou da Sony. É. Mano, as grandes indústrias fonográficas, elas são acionistas do Spotify. Ou seja, são variações do mesmo tema rolando aí na indústria musical, né? Monopólio, né?
Elas só mudaram de... As pessoas que estão ali são as mesmas, só elas mudaram de roupa ali, né? Uhum. Só mudou a plataforma, É. né? E o valor que os artistas... E os valores que os artistas ganham, que isso também, gente. Os artistas precisam sair no soco com alguém, porque não é possível. Em São Paulo, durante a pandemia, eu acompanhei alguns amigos, principalmente de música instrumental, que tocam. Tem várias casas de música instrumental, de jazz em São Paulo e tal. E os caras tocam e tem casas que pagam 30 dias depois o cachê artístico Como que da vive? bilheteria, né? E aí teve pandemia, as casas, não, a gente suspendeu, então Uhum. tocou 30 dias antes, entrou na pandemia, você não recebe mais. Então, assim, se não for na base do coquetel Molotov, cara, e aí? Verdade. Sabe? Como que um artista... Grandes artistas passaram por isso agora, recentemente, né? Gente que já ganhou prêmios internacionais de música, que chega na França, mano, tem tapete vermelho, sabe? Pra tocar. Lugar que dá valor, né? É. E aí aqui no Brasil não consegue receber um cachê de 300 conto de 30 dias atrás. Pois é. Foda, né? E aí é meio foda, né? Se Tem olhar, valor, né? se olhar para esse cenário, assim, né? Porque a gente teve, na era da MTV, a gente tinha essas expectativas, né? O Rick Bonadio vai me descobrir, né? É, E aí investe uma grana, paga pro cara, gravar Sim. uma faixa, né? E, enfim. esse artista no Brasil, cara, é muito corajoso. Porra, enfrentar esse mar de filha da putice, né? Conservadorismo, né? Sim. Caralho, mano. Pessoal tradicional que chama artista de vagabundo. Sim, sim. É, esse é um bom local pra almejar, né? Quero ficar igual os artistas na época da ditadura, tipo, sendo odiado e fazendo música foda, sabe? Ainda bem que você deixou pontuado, porque Tá podia bom. ser morto também, porque uma Exato, galera Não, eu digo de reconhecimento. de reconhecimento, né? Pois é. Eu não sei, eu tenho a impressão que Mesmo que seja 30 as anos. pessoas eram um pouco mais perfeccionistas, assim, na hora de ouvir um som. A população, acho que eles estavam acostumados com música boa na época, né? Sim, porque você vem ali da década de 50, né? Sim. Você tinha as orquestras, aí você tinha os festivais de música. Não tô nem falando de fora do país, sim, né? sim. Mas você tinha também um outro rolê de música acontecer no Brasil. O festival era uma coisa absurda, assim, quando aconteciam os festivais, né? Que aí você tinha, sei lá, desde Elis, Oswaldo Montenegro, Caetano, Gil, você tinha uma galera ali acontecendo que hoje, Tropicália, Mutantes. 40 anos Eles depois, né? Você dá essa devida importância histórica para essa galera, que virou meio cafona durante um tempo, né? Uhum. Virou, acho que é uma coisa geracional mesmo, Agora né? tá voltando, né? Pra caralho. Pra caralho, e ainda bem, né? É. E aí você tinha também a indústria fonográfica, né? Que aí coloca um Lincoln Olivetti para fazer arranjos das suas músicas. Tem o Liminha no estúdio com você, que o cara é foda. O Liminha é um dos maiores produtores do Brasil, se não o maior. Eu acho, né? Assim, dentro do meu achismo, assim, eu acho o Liminha muito foda porque, cara, ele fez muita coisa acontecer ali, né? Ele tocou, virou ouro. Então ele Sim. só pode ser bom, né? Sim. E tantos outros produtores musicais, né? Sim. A Warner tinha a Sony, a Universal, cada um tinha ali o seu cara, né? Sim. E aí acho que essas coisas de estúdio, de grana injetada também, dava um outro contexto, né? Em tempos de produção. Como que você vai produzir uma música boa, uma puta qualidade, numa era de Spotify que você tem que estar lançando uma música por mês? Pois é. Sei lá, a Anitta consegue. Eu acho que o trabalho que a Anitta faz, ele é primordial pra gente entender o momento também. E os lugares que ela tem Demais. alcançado e os posicionamentos dela com relação à indústria fonográfica. Uhum. Mano, ela foi lançando um por mês. Tem aquele que eu vi lá dos sertanejos, né? Não teve uma polêmica aí que a Anitta ela conseguiu atingir uma popularidade que não é comum, que só o pessoal do sertanejo Do sertanejo. consegue. E o sertanejo tem o investimento Agronegócio do tinha uma coisa- agronegócio. Exato. Que é uma bolha ali, que os caras se identificam. Eu acho natural que isso aconteça num país como o Brasil, que o agronegócio é uma grande força de grana, né? Uhum. Por que o agronegócio não investe no funk? Porque não se reconhece ali Exatamente. também, Por isso que a né? Anitta é tão foda, né? E ela furou essa bolha e tem boas produções e consegue sair do Brasil, mas assim, Sim. cara, olha a estrutura que ela conquistou. Quantos Pois é. artistas do Brasil? O que ela fez agora, a Cláudia Leite tentou,
dos anos 2000, a Ivete também, que é esse pulo para fora do país, Eu acho né? ela muito foda. também Foda. E eu acho que, assim, em termos de música e de mercado, a gente tem que dar uma olhada nisso também, assim, né? Ah, mas é a bunda, mas é não sei o quê, mas é não sei o quê. Cara, usar essas estratégias, assim, aprender, sabe, cara? Sim. Aprender, não só com ela, mas com a galera do trap também, cara. Sim. Tá vindo forte. Tá né? vindo forte pra caralho, e um vai fazendo som com o outro, e essas collab vão... Eles é só collab, né? É, Esse é Nossa. um negócio que falta um pouco, né? Na parte do rock. assim. O rock não tem, cara. O rock sempre foi muito individualista nesse Exato. sentido, assim, Vai, sabe? Que não faz sentido, né? Se for ver, né? assim, tipo, o estoque da vida, o nego pegava guitarra emprestada do outro. Sim. bateria, Sim. tanto faz. Eu toco Eu não hoje, sei pra se é você. aqui, né? Não sei se é uma É, coisa aqui eu não local que não tem essa Não. collab, mas tem mais lá. Eu não sei. Mas é uma coisa que a gente também discute, né? De fazer bastante isso. Fazer- collab. Conversar com outros artistas. Tem Mas pra isso a bandas gente precisa daqui conhecer. que vocês se identificam? Bandas, não de Jundiaí necessariamente, mas do BR, assim, que vocês olham o trabalho e falam, puta, o algoritmo do Spotify talvez vá me colar Nesse naquela. cara. Cara, tem umas bandas assim que eu Quem mais curto. conhece é esse cara aqui. Eu Queria tocar aquela procuro. nação zumbi um dia. Nação Ah, Zumbi, é? seria demais. Porra, A gente vale um copo Nação Zumbi. tem uma banda chamada Bulgarins, não sei se você já ouviu. Não. Eles são muito mais conhecidos lá fora. Os caras são foda, eles são de Goiás. Ah, é? E os caras são muito foda, tipo Pink Floyd, sabe? Uhum. Caralho. Tem no Nordeste também, muita Progressivo. coisa. É progressivo. Pra caramba. Psicodélico. Nordeste, muita coisa que eu gosto. Tem uma banda chamada Tagore, que é Esse, muito ele apresentou foda. pra gente esse Você pros caras. E o cara tem aquele sotaque, né? Nordeste, Pernambuco, Sim. porra, que eu acho amo. lindo, eu também. Eu também adoro, cara. E os caras são fodas. Eles estão. Muita coisa do Nordeste agora está estourando, É né? verdade. Tipo, underground mesmo. O Porra, que Jota até mencionou isso, né? Na entrevista ele falou do pessoal do Nordeste, Sim. que era no Nordeste é a muito... cena é muito forte, cara. Tem um festival do Sol, de Sol, não lembro, mas tem um festival no Nordeste também que traz muitas bandas e tem o Bananada em Goiás também, que é mais para as bandas de rock. É que a gente vai recebendo só o que vem, né, no fluxo industrial para cá, né? Então a gente vai ouvir Barões da Pisadinha, a gente não vai ouvir a banda, né? Verdade. Sei lá, que não, você absolutamente falou, nada contra, né? Mas Sim, assim, as coisas que chegam mesmo, né? Uhum. Que viralizam e tal, né? Mas existe uma cena no Brasil Demais. acontecendo, né? Principalmente de rock and roll. Sim, o pessoal só precisa ser descoberto, mas tem muita coisa boa, cara. Mas daí quem descobre? Vamos lá pesquisar no Spotify. O problema uma é coisa isso. boa do Assim, Spotify quem é descobre- É que o algoritmo essas playlists. sempre vai pro mais pop, né? Sim. Porque assim, antigamente você ser descoberto era uma gravadora abraçar seu trampo, te bancar, você grava, aí você vai fazer Faustão, vai fazer Chacrinha, Clube do Bolinha, vai fazer Banheiro do Gugu. Aí você é despejado, né? Ali, o seu trabalho ele escoa, Sim. né? Hoje o ser descoberto... A gente participou de um grupo que era o projeto Uma Banda por Dia, né? E que era a Mari, que eu não sei se você ficou sabendo. Ela... Eu esqueci o sobrenome dela. Mas ela era da MTV, a Mari. Hã? Madame Mim, desculpa. Tô falando Mari porque eu lembrei da Mari Da Moon, Mari que ela Moon. aparece também junto com a Madame Mim. Ela... Então, ela lançou esse grupo aí, e, inclusive o China tava lá, Aham. né, no grupo e tal. E acho que nesse momento a gente conheceu banda foda pra caralho, né, foi nessa época. Tem uma que é bem. Tá começando também, tá arregaçando agora. Que é a. Como é o nome da banda? Disasters? Isso, Disasters, Nossa, Disasters, eu a ouço gente pra acha. caramba. Eu uso também direto. Galerinha super jovem. Muito boa, assim, a música. E é bem dançante também, eles têm caras são muito um vocal fodas. meio pesado, assim, com uma mina lá, né? É. Uma letra foda. Essa é uma boa de fazer collab, né? Ah, Disasters, lança a né? ideia. Lança a ideia aí. Cê- Mas Disasters, a gente curte pra caramba também a Valina. Valina. Outra banda. Mas são bandas que eles cantam em inglês, né? E eu acho difícil achar a banda que canta em português, assim. A gente queria que Esse desse é meu mais ponto, assim. valor pra isso, sabe?
E a gente só canta em português, né? As nossas letras são todas em português. E dá um pouco de valor para o idioma mesmo, né? Sim. É porque o português também te permite tantas possibilidades. Exato. Acho que a galera que faz é meio na preguiça mesmo. É a sonoridade Porque bonita. o inglês é fácil, né? Exato. Mas O inglês é fácil. Ele é fácil porque tem menos sílabas, né? Você tem mais vogais, muitas vezes, então você consegue A cantar lá construção poética ali é mais constantemente. fácil. Mas se você for um americano e ouvir uma pessoa cantando em inglês, não necessariamente ele vai curtir a Sim. poesia, né? Exato. Porque você não sabe, você não é nativo, você Nativo. não sabe, né, da cultura dos caras. É que o Jota Você- falou aqui, né, de cantar em inglês e daí chegar em Londres, ver o poema da menina de 7 anos, que era muito melhor do Melhor. que tudo que ele já compôs, Uhum. obviamente, né? Pois é. Então, assim, a gente, né, a gente não vê muito valor nisso. A gente Aham. colocar a letra em inglês, porque eu acho que a gente não faria melhor do que eles. Sim, Exato. sim. Então, eu acho que a ideia é tentar ser melhor que todo mundo. A ideia é fazer eles escutar música em português. Muito Exato. bem, é fazer a colonização às avessas, E né? a gente já tocou num... Como é que era o nome tinha o Jota mandou nosso material para uma... Eu acho que ela é uma trans, uma drag. Ah, é uma drag. Uma drag. Ela mandou pra uma drag lá da Inglaterra. Esqueci o nome dela também. E ela tocou lá, tipo uma rádio igual a... Que a gente tem essas rádios da internet, que você entra no web. Tipo Mutante Rádio, Tipo assim, Mutante, web isso. rádio. E aí ela tocou lá o nosso som. Tal. Ah, que legal. Eu não consigo nem pronunciar mas o som é muito bom. Tal. Foi bem legal. Você vê o pessoal de lá, né? Foi em Londres. Mas deve estar ouvindo, mas não importa. Não, mas é massa. É massa que nem o demais. que eles acham de Mutantes, né? Eu também acho do caralho. Assim, Sim. ouço direto Mutantes. E é isso, assim, meio que fazer eles engolirem nosso idioma também. Sim. Mas para isso você tem que fazer um som muito bom. Muito bom. Então por isso que a gente tenta ser bastante preciosista em cada uma das músicas que a gente faz. E sei, quem sabe, né? Atingir. O maior número de pessoas possíveis. E o nosso primeiro território é a língua, né? O nosso primeiro território mesmo. Uhum. Tanto que o Brasil, o tamanho continental, fala português. Eles fizeram um bom trabalho aqui na colonização, com todos os cantinhos falando espanhol, né? Fizeram. Todo o entorno espanhol e a gente falando Só que português, né? É muito louco isso. Meninos, onde a galera encontra vocês? Onde vocês estão? Onde vocês vão? A gente tá no YouTube, no iTunes, Spotify, Deezer, Deezer, A gente tá em tudo. tá em tudo. no próprio site da banda. Tem site? Tem. É site? Tem site, velhomanco.com. A gente tem Instagram, @velhomanco. O que mais? Facebook também, mas... Facebook, se você procurar Velho Manco, @velhomanco, você acha que você Tá tudo você lá. encontra. E a gente tá no Spotify, a gente tá na Amazon Music, tá no iTunes. Em todas as plataformas aí de áudio. E a gente vai fazer um show. Festival. A festa lá do Howlis, né? Festival. Que é o Howlis. Back to School, né? A gente vai Ah, que demais. participar lá. Quando? Dia 2. 2 de Dia julho. 2 2 de julho. 2 de julho. Uhum. Ah, dá pra gente divulgar bastante Dá, ainda. Tá. Vai ter um no Sesc A também. gente vai estar lá. E no SESC também, Nossa. No SESC a gente só precisa saber ainda, não sabe ainda a data, não acertou a data. A gente vai tocar no SESC também em julho. Aê! Só Seria acompanhar a nas. segunda vez, né? Puta, que Seria a segunda legal. vez no Sesc, mas a primeira foi na pandemia. Na então a gente só fez pandemia. um vídeo. Tem um vídeo no YouTube que inclusive a gente colocou no nosso canal do YouTube, mas tem lá no canal do SESC também. Que é na época da pandemia, as pessoas estavam lançando Sons da Terra. Sons da Terra. Isso. Foi um projeto bem legal do Sesc, assim, pra dar uma força pra galera. E a gente tocou o Apresente, que fala Aham. sobre depressão. A gente lançou. Muito bem, Bem meninos. Muito bem, muito bom tê-los aqui. Prazer Prazer em foi conhecê-los. Muito legal mesmo. Muito Adoramos. obrigado. Oi? Adoramos. Vixe, Ah, eu falei, me dá água, entendi isso. Adorando. Me Caramba! dá água. Quer água? Não. Quer a cachaçinha? Quer matar a cachaçinha? Não quero. Eu quero água, Não porque a bebo. cachaça já tomei. Não bebo água. Não bebo água. Fala meio grosso. Né? Não bebo água. Gente, tem alguém aqui interferindo. Quem tá falando não bebo água? Imitando.
Ele tá imitando Entendi. a pessoa que já tá com a traqueia toda fodida. Eu tô procurando aqui de onde tá vindo o áudio, sabe? Assim, eu tô olhando na boca, não tá mexendo. Mas muito bom tê-los aqui. Contem comigo com esse espaço. Sempre que tiver coisas para divulgar, quiser bater um papo, esse espaço aqui é nosso. Ocupem, é sério. Que a galera não dá muita, né? Mas ocupem, gente. Extremamente importante isso que você faz. De verdade, a gente fica muito grato. Lagriminha aqui, ó. Você sabe que o comentário lá é meu, né? No seu papo com o Jota, Ah, é? você falou que você ia tirar um print e colar aqui na parede. Caralho! Vou fazer isso, eu vou fazer um mural. Eu tava falando que eu vou fazer um mural e, tipo, pra me estimular, sabe quando eu quero desistir de tudo? E falar, chega dessa merda! Foda-se, artista, não quero trabalhar mais com artista. Aí eu olho meu mural de elogios, entendeu? E sigo mais um dia. Sabe assim? Porque às vezes você tá fazendo, você acha que, foda-se, ninguém. Mas foi, se mas importa. assim, é muito sincero. O papo foi muito, muito bom. Acho que você lidera a conversa com muita naturalidade, sabe conduzir. Pô, demais. O álcool. Tô brincando. Tem mais nada experiência. Tem, Caramba, o meu ela não tomou conta- tudo isso aí? Eu. O Danilo. Ele? Danilo Eu não tomei, não. secou a garrafa. Mas, galera, obrigada, viu? Obrigado mesmo. Voltem. Eu verei vocês no palco ainda. Vamos voltar. Pra fazer Isso aí. dancinhas. Vamos fazer um Por favor. TikTok. Isso. Imagina, lançar uma modinha ali. Seguinte, galera, obrigado pela companhia. Para você que tá aí na Rádio Difusora, valeu, continue na programação e vá até o canal do Francamente no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Também tô lá no YouTube. Vai lá no meu YouTube, gente, se inscreve no canal e conheça o rostinho desses convidados que estavam aqui comigo hoje, que estão comigo hoje. Felipe Pipo, obrigada. Ele tá pilotando aqui as 3 câmeras. Muito obrigado. Valeu. É nóis. É nóis. E beijo pro Soneca que tá nos estúdios da Rádio Difusora. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.